Estivemos examinando a questão da revolta dentro da prisão e vimos que todos os reformadores idealistas e outros que se mostram incessantemente ativos, a fim de alcançarem certos resultados, só se revoltam dentro dos muros de seu próprio condicionamento, de sua própria estrutura social, dentro do padrão cultural de civilização, o qual exprime a vontade coletiva. Penso que seria bastante proveitoso examinar agora o que é confiança e como ela nasce. Com a iniciativa vem a confiança, mas toda iniciativa dentro do padrão só produz presunção, que é coisa muito diferente da confiança, em que não existe eu. Você sabe o que significa ter confiança? Se faz uma coisa com suas próprias mãos, se planta uma árvore e a vê crescer, se pinta um quadro ou escreve uma poesia, ou, quando mais velho, constrói uma ponte ou desempenha à perfeição um certo cargo administrativo, isso te dá a confiança de ser capaz de fazer algo. Mas, veja, a confiança, como atualmente a conhecemos, está sempre dentro da prisão que a sociedade construiu ao redor de nós. A iniciativa dentro da prisão cria com efeito uma certa confiança, porque você se sente capaz de fazer coisas. Desenhar uma flor, ser um bom médico, um excelente cientista e etc. Mas esse sentimento de confiança que vem com a capacidade de ser bem-sucedido dentro da estrutura social, ou a capacidade de fazer reformas, melhorar a iluminação, decorar o interior da prisão, essa confiança é, em verdade, presunção. Você sabe que é capaz de fazer algo e você se sente importante quando faz. Mas se ao contrário, pela investigação, pela compreensão, você se liberta da estrutura social, de que é parte integrante, vem uma confiança de espécie totalmente diferente, na qual não há sentimento da própria importância. E compreender a diferença entre as duas, a presunção e a confiança livre do eu, penso que isso será altamente significativo em nossa vida. Quando joga com maestria um certo jogo, por exemplo, cricket, futebol, tem um certo sentimento de confiança, não é exato? Isso te dá a convicção de que é um bom jogador. Se resolve com rapidez problemas matemáticos, isso também cria um sentimento de confiança em você mesmo. Quando a confiança provém de ação exercida dentro da estrutura social, é sempre acompanhada de uma estranha arrogância, não é verdade? A confiança do homem que sabe fazer coisas, que é capaz de alcançar resultados, traz sempre o colorido dessa arrogância do eu, desse sentimento que nos faz dizer, só eu faço isso. Assim, no próprio ato de conquistar um resultado, de promover uma reforma social no interior da prisão, há essa arrogância do eu, o sentimento de que eu tive êxito, meu ideal é importante, meu grupo venceu. Essa consciência de eu e de meu acompanha sempre a confiança que se expressa dentro do padrão social. Você já notou como são arrogantes os idealistas? Os líderes políticos que logram certos resultados, que realizam grandes reformas? Já não notou como são presunçosos, cheios de vento com seus ideais e suas realizações? Em sua própria estimativa, são muito importantes. Leia uns poucos discursos políticos, observe alguns desses que se intitulam reformadores e verá que no próprio processo de reformação, eles estão cultivando o próprio ego. Suas reformas, por mais simples que sejam,
estão sempre dentro da prisão e, portanto, são destrutivas e causam, finalmente, mais aflição e mais conflito ao homem. Agora, se puder penetrar essa estrutura social, o padrão cultural da vontade coletiva, que chamamos civilização, se puder compreendê-la totalmente e dela se libertar, rompendo os muros da prisão de sua particular sociedade, verá então surgir uma confiança não contaminada do sentimento de arrogância. Essa é a confiança da inocência. É como a confiança de uma criança, tão completamente inocente que está pronta a experimentar qualquer coisa. Tal confiança é que dará nascimento a uma nova civilização. Mas essa inocente confiança não poderá nascer enquanto permanecer dentro do padrão social. Peço que me escutem com toda atenção. Esse orador não tem a mínima importância, mas para vocês é da máxima importância compreender a verdade do que se está dizendo. Afinal de contas, isso é educação, não acha? A função da educação não é te preparar para você se ajustar ao padrão social. Pelo contrário, sua função é te ajudar a compreender completa, profunda e plenamente o padrão social a fim de poder se libertar dele e ser um indivíduo sem aquela arrogância do ego. Tendo, então, essa confiança, porque é verdadeiramente inocente. Não é uma verdadeira tragédia estarmos todos nós interessados apenas em como nos ajustarmos à sociedade ou em como a reformarmos? Não nota que a maioria das perguntas que você fez reflete essa atitude? Está dizendo efetivamente: como posso me ajustar à sociedade? Que dirá meu pai e minha mãe e que me acontecerá se eu não fizer? Uma tal atitude destrói toda a confiança, toda a iniciativa que porventura você tiver. Assim, sai da escola e do colégio transformado numa espécie de autômato, altamente eficiente, talvez, mas sem a chama criadora. Por isso é que tanto importa compreender a sociedade, o ambiente em que se vive, e nesse próprio processo de compreensão, romper as suas muralhas. Como deve saber, esse é um problema existente no mundo inteiro. O homem está em busca de uma nova resposta ao desafio da vida, de um novo acesso à vida, porque as velhas normas estão decaindo tanto na Europa como na Rússia e aqui. A vida é desafio contínuo, e tentar meramente promover uma melhor ordem econômica não constitui uma resposta total a esse desafio, que é sempre novo. E quando culturas, povos, civilizações se tornam incapazes de responder totalmente ao desafio do novo, são destruídos. A menos que seja educado adequadamente, a menos que tenha aquela extraordinária confiança da inocência, será inevitavelmente absorvido pelo coletivo. E você se perderá no meio da geral mediocridade. Acrescentará algumas letras ao seu nome, será casado, terá filho e estará liquidado. Como sabem, maioria tememos. Seus pais têm medo, seus educadores também têm medo, os governos e as religiões temem que vocês se tornem um indivíduo total, porque todos querem que permaneça, para a segurança deles, na prisão das influências ambientais e culturais. Mas só os indivíduos capazes de libertar-se do padrão social, pela compreensão dele, e que, portanto, não estão atolhidos pelo condicionamento de sua própria mente, só esses poderão criar uma nova civilização. E não os que apenas cuidam de ajustar-se ou de resistir a um dado padrão,
por terem sido moldados por outros. A busca de Deus ou da verdade não se efetua dentro do padrão, porém antes compreendendo a prisão e rompendo os seus muros. E esse próprio movimento para a liberdade cria uma nova cultura, um mundo diferente. Pergunta: por favor, senhor, nos diga por que necessitamos de companhia. Resposta: uma menina pergunta por que necessitamos de companhia. Por que necessita uma pessoa de companhia? Pode-se viver sozinho nesse mundo, sem marido ou mulher, sem filhos e sem amigos? A maioria das pessoas não pode viver só e, portanto, necessita de companheiros. Demanda excepcional inteligência o estar só. E vocês devem estar só para achar Deus, para encontrar a verdade. É bom ter um companheiro, um marido, uma esposa e também ter filhos. Mas veja, nos deixamos absorver por isso, pela família, o emprego, a estúpida e monótona rotina de uma existência em declínio. Nos acostumamos com essa condição e então se torna horrível, temível, a ideia de viver só. Em geral, depositamos nossa fé numa dada coisa. Colocamos todos os ovos num só cesto. Em nossa vida, nenhuma riqueza tem se nos vemos separados de nossos companheiros, de nossas famílias, de nossos empregos. Mas se há riqueza na vida de uma pessoa, não riqueza de dinheiro ou de saber, que qualquer um pode adquirir, mas aquela riqueza que é o movimento da realidade sem começo nem fim, então a questão de ter companheiros se torna secundária. Mas vocês não são educados para estar sós. Já saiu alguma vez a passeio sozinho? É muito importante sair a sós, sentar-se debaixo de uma árvore, não com um livro ou um companheiro, e observar a queda de uma folha, ouvir o murmúrio da água, o canto do pescador, observar o voo de uma ave e o de seus próprios pensamentos, que te atravessam o espaço da mente em rápida sucessão. Se for capaz de estar só, a observar as coisas, descobrirá maravilhosas riquezas que nenhum governo poderá tributar, nenhuma ação humana corromper e que jamais serão destruídas. Pergunta: é por paixão que faz conferências? Não se cansa de falar? Por que você faz isso? Resposta: folgo de ter feito essa pergunta. Ora, se ama uma pessoa, nunca se cansa dela. Isso é, se ama sem estar buscando nenhum resultado, sem estar desejando algo. Quando ama uma pessoa, não há auto-preenchimento e, portanto, nunca há desapontamento, nunca há fim. Por que estou fazendo isso? Isso é o mesmo que perguntar por que a roseira dá rosas, por que o jasmim dá perfume ou por que a ave voa. Veja, eu já experimentei não falar, para ver o que acontece se não falo. Isso também dá certo, entende? Se fala porque com isso ganha mais alguma coisa, dinheiro, recompensa, sentimento da própria importância, então há cansaço. O seu falar é então destrutivo e nada significa, porque é só autopreenchimento. Mas se há amor em seu coração, e seu coração não está repleto das coisas da mente, ele é então como uma fonte, uma nascente de onde brota eternamente água fresca. Pergunta: quando ama alguém e essa pessoa se irrita, por que é tão intensa sua cólera? Resposta: em primeiro lugar, você ama alguém? Você sabe o que é amar? É dar completamente sua mente, seu coração, todo o seu ser,
sem pedir retribuição, sem estender a mão para pedir amor. Compreende? Quando existe essa espécie de amor, pode haver cólera? E por que nos encolerizamos ao amarmos alguém, com isso que ordinariamente chamamos amor? É porque não estamos obtendo o que esperamos dessa pessoa, não é? Amo minha esposa ou meu marido, meu filho ou filha, mas no momento em que fazem algo errado, eu me encolerizo. Por quê? Porque se zanga o pai com o filho ou a filha? Porque quer que o filho seja ou faça alguma coisa que se ajuste a um certo padrão e o filho se insurge. Os pais procuram preencher-se, imortalizar-se em seus bens materiais, em seus filhos, e quando o filho faz algo que desaprovam, irritam-se violentamente. Tem um ideal de que o filho deve ser, e com esse ideal estão preenchendo a si próprios. Por isso se zangam quando o filho não se adapta ao padrão que representa o próprio preenchimento deles. Já notou o quanto você se zanga às vezes com um dos seus amigos? É o mesmo processo que se está verificando. Está esperando alguma coisa dele, e quando essa expectativa não se preenche, você se sente desapontado. E isso, com efeito, significa que interiormente, psicologicamente, está dependendo dessa pessoa. Assim, sempre que há dependência psicológica, tende a haver frustração. E a frustração, inevitavelmente, gera a cólera, o azedume, o ciúme e várias outras formas de conflito. Por isso, muito importante, enquanto está jovem, amar com todo o seu ser. Uma árvore, um animal, o seu mestre, o seu pai. Porque então pode descobrir por você mesmo o que é viver sem conflito e sem medo. Mas veja, o educador, em geral, está interessado em si próprio, em seus problemas pessoais, domésticos, econômicos, profissionais. Não tem amor no coração. E esse é um dos problemas da educação. Vocês talvez tenham amor no coração porque amar é coisa natural nos jovens. Mas esse amor é depressamente destruído pelos pais, pelo educador, pelo ambiente social. Conservar essa inocência, esse amor que é o perfume da vida, é dificílimo e requer muita inteligência e, claro, discernimento. Pergunta: como pode a mente ultrapassar os obstáculos em si própria existentes? Resposta: para poder ultrapassar os obstáculos em si própria existentes, deve a mente, em primeiro lugar, estar consciente deles, não? Deve conhecer as limitações, os confins, as fronteiras de sua própria mente. Mas são raros os que os conhecem. Dizemos que os conhecemos, mas isso é mera asserção verbal. Nunca dizemos, há uma barreira, um empecilho dentro de mim e desejo compreender isso. Portanto, quero conhecer essa coisa, ver como se originou e sua inteira natureza. Quando se sabe qual é a doença, há possibilidade de cura. Mas para se conhecer a doença, isso é a limitação ou barreira da mente, e compreendê-la, não devemos condená-la. Não devemos que dizer é certa ou errada. Devemos observá-la sem nenhuma opinião, sem nenhum preconceito a seu respeito, o que é dificílimo, porque somos educados para condenar. Para compreender uma criança, não deve haver condenação. Condená-la não tem significação nenhuma. Você deve observá-la. Quando brinca, quando chora, quando come, observá-la em todas as suas disposições de espírito. Mas não pode fazer isso se disser que ela é feia, que é estúpida, que é isso ou aquilo.
Analogamente, se podemos observar os obstáculos existentes na mente, não só os obstáculos superficiais, mas também os mais profundos do inconsciente, observá-los sem condenação, pode então a mente ultrapassá-los. E esse próprio ultrapassamento é um movimento para a verdade. Pergunta: por que Deus criou tantos homens e mulheres no mundo? Resposta: por que você supõe que Deus nos criou? Há uma explicação muito simples, um instinto biológico. Instinto, desejo, paixão, lascívia, tudo isso faz parte da vida. Mas se você diz a vida é Deus, então o caso muda de figura. Deus é então todas as coisas, inclusive paixão, concupiscência, inveja, medo. Todos esses fatores concorreram para produzir no mundo um número excessivo de homens e mulheres. E por isso existe o problema do superpovoamento, um dos flagelos desse país. Mas esse problema não se resolve tão facilmente. Há vários impulsos e compulsões hereditárias. E se não compreende todo esse complexo sistema e se cuida meramente de controlar a natalidade, isso não tem muita significação. Pusemos esse mundo em desordem, cada um de nós, porque não sabemos o que é viver. Viver não é essa coisa insípida, medíocre, disciplinada que chamamos nossa existência. Viver é coisa completamente diferente. O viver é transbordante de riqueza, é eterna transformação. E enquanto não compreendermos esse movimento eterno, nossa vida será, de certo, muito pouco significativa.